Fala pessoal que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast e esse podcast está muito especial mesmo. Nós vamos ter aqui um tempo de conversa que vai assim explodir a sua mente em conhecimento, lhe dar esperança, lhe consolar. Então, seguindo aquilo que nós acreditamos aqui no Pro Alto, que pensamentos transformados geram atitudes transformadas. Você já está pensando pro alto? Você já está seguindo a gente nas nossas redes sociais, no Instagram? Você já se inscreveu no nosso canal? Então, se ainda não, faça isso para que cada vez mais você coloque coisas boas na sua mente, informações adequadas, informações coesas, para que você possa, então, ter atitudes assertivas. No momento que você precisar tomar decisão, no momento que você vai precisar organizar suas ideias, você vai fazer isso com muita excelência. Por quê? Porque dentro da sua mente só terão coisas boas. E a conversa de hoje é com uma pessoa que eu admiro desde a primeira vez que eu ouvi ela falar, ela ministrar. Está aqui comigo hoje o pastor Gunnar. Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe. Pastor, que satisfação, que bom Amém. estar aqui com o Senhor. Né? Então, ter esse privilégio, conseguimos uma agenda, né? Um espacinho ali. Aqui nós estamos tendo a EBO, a Escola Bíblica de Obreiros, aqui em Bento Gonçalves, organizada pelo pastor Mateus. Inclusive, a esposa do pastor Mateus esteve aqui, né? Irmã Luciane, contou o testemunho dela. Um testemunho muito lindo de cura. Então, se você ainda não assistiu esse podcast, você pode fazer isso, né? Pode assistir e voltar depois que assiste esse, depois você volta e assiste o da irmã Luciane. Foi muito bom o papo que nós tivemos aqui de edificação. Pastor Guna, eu sei que o senhor tem muitas atribuições, né? O senhor é escritor, professor, né? Gerencia alguns projetos. Eu gostaria que o senhor, né, fizesse a apresentação para o pessoal do Pro Alto aí. Amém. Meus irmãos, a minha tarefa principal, aquilo que tem definido o nosso trabalho para o Senhor Jesus, é o trabalho que fazemos na ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Foi a primeira escola reconhecida pelas Assembleias de Deus no Brasil. Por acaso, aliás, este ano ele está completando 45 anos e a convenção que deu o reconhecimento à ETAD aconteceu no Rio Grande do Sul, em 1979. Então foi o ano em que a ETAD veio a lume, começou as suas atividades. Eu trabalho nessa escola já há 20 anos e estamos ali na coordenação acadêmica desde que chegamos, mas especialmente nos últimos 6 anos, atuando junto com a presidência da escola, o pastor Terrence Johnson, é nosso presidente, fazendo o trabalho de superintendência geral da nossa escola. E é a partir de lá que todo o restante das coisas que eu faço para o Senhor Jesus são colocadas as aulas, os livros, os compromissos externos. Então Deus nos tem chamado para aquela obra em tempo integral e é ao que nos temos dedicado. Muito bem, muito bem. Pastor mora em? Eu moro na cidade de Campinas. Dentro da ETAD. Lá dentro tem algumas residências, né? E eu moro em uma delas. Uhum. Muito legal, muito bom. E a ETAD, a gente, né, é uma referência para a Assembleia de Deus, né? No Brasil há alguns anos já, e tem abençoado e instruído muitos obreiros, muitos irmãos. Então que Deus abençoe o senhor nesse projeto, né? Abençoe sua família, abençoe, né, a obra do Senhor nesse esclarecimento das Escrituras. Amém. Né? Gente, esse programa acontece porque nós temos, né, pessoas que nos apoiam, nos ajudam aqui. E eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui o Georges Pinturas e Serviços. O Georges é um parceiro, é uma pessoa que pensa para o alto, né? Uma pessoa de bom coração, uma pessoa cristã. Hoje mesmo o Jorge está numa escola fazendo pinturas lá, né? Numa escola, repaginando toda a escola, né? Gratuitamente, né? Voluntariamente. Então, que Deus abençoe o Jorge, a Tereza, né? O seu filhinho também. Que Deus abençoe eles. Eles têm sido, né, patrocinadores aqui desse projeto. Então, se você precisar na sua casa de pinturas, reparos, serviços, pode contar, então, com o serviço desse excelente profissional, Georges. Também o Lazarotto Telas, da Telas Lazarotto, né? O Fábio Lazarotto, ele também é uma pessoa que pensa para o alto, também é um irmão que está junto conosco em vários projetos.
Então, sou muito grato a Deus pela vida dele. E na Lazaroto Telas você pode encontrar cercamentos para sua área urbana, para sua área rural. Você pode... Liga para o Lazaroto, liga lá na Telas Lazaroto e faz seu orçamento com ele. Diz que você ouviu aqui a propaganda dele, né, no podcast, que ele vai te conseguir um cupom de desconto excelente lá. E lembrando que eles têm aqui em Bento Gonçalves e também em Garibaldi. Nós temos a Cervegnini também, né, a loja de materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. E lembrando que a Cervegnini vai estar na Expo Bento de 2024, nessa feira multissetores, excelente aqui na nossa cidade. Então você vai poder encontrar o Rogério, a Gi, né, a galera toda lá na Expo Bento. Então, se o que você precisar, a Cervegnini tem um mundo de soluções para sua casa, o Shopping do Santa Helena. Nós também temos a Gráfica Lupo, nosso querido irmão Walter Fogaça, que Deus abençoe, Walter. Ontem estava também com a gente lá na IBO, né? E eu tenho certeza que o Walter também foi edificado, né, por tudo aquilo que o senhor nos ensinou ontem. E também é um apoiador aqui do projeto, né, aqui do projeto do podcast. Que você pensar em imprimir lá na parte de comunicação visual e gráfica, o Walter está à sua disposição. E o que você projetar, ele imprime com excelente qualidade. Tá certo? Então esses são os nossos patrocinadores. E, pastor Gunnar, eu sempre faço uma pergunta aqui para todos os nossos convidados, que é como que se deu o seu encontro com Jesus. Nós sabemos que o senhor já nasce em um lar cristão, né? É filho de uma pessoa muito conhecida e respeitada na área do ensino, na nossa igreja e também, por que não dizer, no mundo evangélico, pastor Cláudio Honor de Andrade. Amém. Né? E como é que foi essa decisão do senhor decidir que o Deus do seu pai seria também o seu Deus? Amém. Quando eu nasci, de fato, os meus pais eram já cristãos, nascidos de novo. Os meus avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, também já serviam ao Senhor Jesus. E os meus pais me levaram, a mim e a minha irmã, ela é um pouco mais nova do que eu, à igreja desde muito cedo. Então, antes de completar o primeiro mês de vida, eu já estava frequentando a escola dominical. É claro que nos braços da minha mãe, mas estava. E em casa, o meu pai sempre fez culto doméstico conosco, sempre, sempre. E foi nos cultos domésticos que nós fomos apresentados ao Senhor Jesus, conhecemos a necessidade da salvação. Logo cedo eu posso me lembrar com clareza dessas instruções dos meus pais, aprendendo que o fato de serem eles cristãos não significava nada quanto à minha salvação. Então foi num culto doméstico, foi em casa, sob a instrução dos meus pais, que eu vim a confessar Jesus como meu Salvador. E é algo que, depois de adulto, casado, nós fazemos em casa com os nossos filhos. Então a minha menina aceitou a Jesus em casa, num culto doméstico também, e o Estevão, embora tenha sido discipulado em casa e tendo aceitado a Cristo em casa, ele fez questão de no culto ir lá na frente, né? Uhum. Então eu me lembro dessa ocasião como uma das mais comoventes da minha vida. Mas foi assim que eu me decidi pelo Senhor Jesus, através do trabalho de evangelismo doméstico dos meus pais. Muito bom. E pastor, a gente sempre ouve, né, que os filhos que nascem dentro de um legado, por exemplo, pastoral, né, onde seu pai exerce a função pastoral, muitos têm desafios, né, até por questão de dar o exemplo, ou de trazer para si uma carga de continuidade. Como é que o senhor lidou com isso na sua adolescência, na sua juventude? Como é que o seu pai lhe instruía nesse sentido? Porque nós temos muitas pessoas que nos acompanham aqui também, são filhos de pastores, são líderes, né, estão dando continuidade em trabalhos dos seus pais. Como é que foi essa gestão? Olha, meu pai nunca me pressionou a abraçar alguma vocação ministerial. Ele sempre foi taxativo com relação à minha vida com Cristo. Isso aí não era um assunto que estava aberto à discussão. Mas com relação ao chamado, ele nunca nos impôs nada. De fato, de vez em quando alguém cobrava, alguém dizia, né?
Puxa, mas você é filho de pastor, está correndo. Você é filho de pastor, está aí suado no final do culto. Bom, tem uns irmãos que têm dificuldade de entender, né, que os filhos dos pastores são, a cada etapa de sua vida, como todos os outros filhos de todo mundo, né? Mas eu preciso dizer que, embora de vez em quando isso acontecesse, no meu caso não foi frequente, não. Talvez pelo fato do meu pai não ter sido pastor de igreja, né? Era pastor auxiliar. Eu sentia uma cobrança muito forte, porém, no que diz respeito ao meu desempenho bíblico. Todo mundo sempre imaginou, isso desde que eu fosse pequeno até o dia de hoje, que eu saberia tanto da palavra de Deus quanto o meu pai soube. Soube e sabe, né? Graças a Deus ele está vivo. Então, essa parte sempre me pesou um pouco. Não que por isso eu me sentisse oprimido, não, pelo contrário. Eu me senti, era desafiado. Então, para mim, foi motivador. Eu sei que para outros filhos de pastores e filhos de professores de escola dominical, pode não ser, mas para mim foi desafiador no bom sentido. Eu soube transformar isso em algo que me motivou. Mas eu senti muito cedo o chamado de Deus para o ministério pastoral. Como eu disse, meu pai nunca impôs. Essa semana mesmo eu estava contando para minha esposa em casa, eu tinha cerca de 5 anos de idade e o meu pai regularmente trazia para casa a edição do Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial das Assembleias de Deus. E, meu irmão, eu abri aquele jornal, eu vi as fotos lá dos nossos pastores nacionais, né? Pastor Wellington, naquela época o Ministério de Madureira ainda estava ligado à CGADB, o pastor Manuel Ferreira e outros pastores. Eu olhava aquilo e eu dizia para mim, um dia eu vou ser presidente da Convenção Geral também. Então, quando eu era criança, eu queria ser presidente da CGADB, que deve ser uma coisa muito difícil, muito atribulada para se desejar. Mas era um pensamento infantil, passou. E agora, o desejo pela vida pastoral, esse sempre me acompanhou desde cedo. E eu coloquei no meu coração o desejo de servir ao Senhor Jesus integralmente. Eu fiz esta oração várias vezes na minha vida. Senhor, eu quero trabalhar integralmente para o Senhor. E o Senhor Deus concedeu-me isso em 2004. Eu tinha 24 anos de idade, quando eu fui chamado a estar na ETAD. E logo Deus me abençoou com o presbitério, logo depois disso com ordenação pastoral. Nós temos servido ao Senhor Jesus, minha esposa e eu, juntos, né, integralmente dedicados ao Senhor. E eu não poderia ter desejado coisa mais excelente. Então, para resumir, há quem cobre? Há filhos de pastores que se sintam muito oprimidos com essa cobrança, sem dúvida alguma que há. Agora, eu aprendi uma coisa com o meu pai. Isso ele sempre nos disse. Nenhum filho de pastor será pastor só porque é filho. E nenhum filho de pastor deixará de ser pastor só porque é filho. Então a questão da relação entre o pai pastor e o filho não pode ficar à mercê da condição paternal. Ela precisa ser condicionada ao chamamento. Não vejo problema nenhum em que um filho de pastor seja pastor e, na medida do que Deus permitir, ele venha até a suceder o seu pai. Se for esse o plano de Deus, irmão, uma bênção. Se não for, e a família teimar, ficará explícito aos olhos de todos que se trata de uma teimosia. Como essas famílias vão dar conta a Deus a respeito disso, é coisa que não compete a mim dizer. É Deus quem vai cobrar. Mas que os filhos dos pastores, dos obreiros todos que nos ouvem aqui, coloquem o seu chamado nas mãos de Deus. Não é porque o pai é pastor, o pai é obreiro, ou porque ele deixa de ser. É porque Deus chamou ou não. E isso sempre foi muito claro para mim. É lógico que esta clareza vem porque os meus pais me ensinaram assim. Talvez alguns pais não ensinem seus filhos dessa maneira. Mas se ensinarem e os filhos aprenderem, serão abençoados. E hoje, se alguém já não sabia disso, está sabendo. Então viva pela vocação, pelo chamamento. O resto o Senhor Deus se encarrega de cuidar.
Muito bom ter essa clareza e que bom também que o senhor teve esse apoio, né? Esse aporte da própria família, né? Sem colocar essa pressão. Nunca pressionou. Né? Que bom. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas até, porque também o filho do médico pressionado a ser médico, o filho do engenheiro pressionado a ser engenheiro, o filho do pedreiro pressionado a ser pedreiro. Então que a gente tem essa liberdade, né? A gente não pode fechar os olhos a uma coisa. A relação entre o pai e o filho é uma relação muito forte. Eu tenho um filho hoje de 15 anos, eu não posso fingir que eu não fecho os olhos às vezes e não me alegro só de imaginar. Rapaz, se um dia esse moço estiver no púlpito ao meu lado, pregando e eu escutando falar, eu vou ficar nas nuvens. Sim. Eu vou me sentir abençoado. O Estevão hoje já dá aula vez por outra na escola dominical. Ele é um jovem muito desenvolto com as palavras, né? E fala muito bem. E isso me deixa muito realizado. Mas eu não posso forçá-lo. Exato. Se eu forçá-lo, talvez eu faça com que aqueles ao meu redor percam um bom médico. Vai saber se Deus quer que ele seja um engenheiro, um bom advogado, e eu fico insistindo para ele ser pastor. Então que ele seja o que Deus tem para ele. Agora, uma coisa ele tem que ser: salvo em Cristo Jesus. Amém. Aí a minha briga é essa. Ter experiência com Jesus. Onde essa experiência vai levar, aí Jesus é que sabe. Só Deus sabe. Muito bom. Que tempo de clareza e sabedoria quanto à criação de filhos, essa continuidade. Até pra gente que tá, né? Tem muitos amigos também aqui com seus filhos pequenos ainda são crianças, mas que tenha sempre essa clareza e se importe, né? Eu sempre converso com os meus amigos que têm filhos e eu falo assim: o primeiro discípulo que nós temos são nossos filhos. Porque não adianta a gente ir lá na igreja dar discipulado para novos convertidos e não discipular os nossos filhos. É isso mesmo. Então que a gente tenha clareza. Pastor, o senhor comentou ontem na escola bíblica, né, de obreiros, que o senhor está escrevendo um novo livro. Né? O senhor já tem alguns livros escritos? Tem. Né? Como é que a gente faz para acessar, né, os seus canais, a gente possa acessar esses livros? Na internet, bom, falou de canais, vamos começar por aí. Então, na internet nós temos os meios, as redes sociais, né? Então, especialmente um canal no YouTube, mas ele anda um pouquinho parado porque o tempo não ajuda. E tem o perfil no Instagram, basta procurar pelo meu nome, Gunnar Berg. O meu Gunnar não é como o do Gunnar Wingre, o meu é com N só, não é com dois. Então, Gunnar Berg. E com relação aos livros, são hoje 7 livros já os que Deus permitiu me escrever. A maior parte deles é livro para o ensino teológico. Então estão restritos aos currículos da ETAD. Mas são livros de apologética, seitas e heresias, livros que tratam a respeito do culto cristão, história da igreja. Mas eu tenho me esforçado nos últimos tempos a colocar alguns livros no formato comercial. Então, eles estão publicados pela editora da ETAD, que chama-se Edições Bernard Johnson. A editora da ETAD tem seu próprio site e a livraria da ETAD também. Então, o livro está lá. Um deles é Você é Teólogo e Não Sabe, que é um livro para fazer as pessoas perderem o medo da teologia e também, no caso daqueles que precisam disso, né, não enxergarem a teologia como um meio de autopromoção intelectual. Teologia é serviço. Há um outro livro chamado Teologia da História, também acessível pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Me parece que agora esse material está esgotado. Eu tô esperando com bastante expectativa esse material. Estou buscando uma fórmula para poder publicar esse material de novo pelas edições Bernard Johnson. E no final desse ano, Jesus abençoando, confirmando tudo, então vamos publicar mais um livro sobre a doutrina das últimas coisas. Esse livro deve vir a chamar-se Consolai-vos com estas palavras. Que
é a expressão do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, quando explicou a eles a respeito da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Então, os livros publicados estão ou lá no site da CPAD, se estiver disponível, ou no site das edições Bernard Johnson, ou na livraria da ETAD. Muito bem. E sobre o livro que o senhor está, né, escrevendo agora, que é o tema também da nossa escola bíblica, é um tema também bastante que traz medo para as pessoas. E o senhor citou ontem ou a especulação ou curiosidade, né? E ontem a gente teve essa introdução, né? Eu vou lhe confessar uma coisa: escatologia nunca foi uma área que eu gostei de estudar, né? Apesar que não tem como ler a Bíblia sem estar, né? Só fala até que 1/4 da Bíblia é sobre escatologia, enfim, mas eu vejo que toda ela aponta para um fim, né? Perfeito. Então, eu gosto muito de Gênesis, da criação, e na criação já aponta o fim também. Perfeito. Gosto muito da parte missional, né? Da evangelização, da missão. Até ontem eu fiz a pergunta para o senhor, porque, né, foi um boom assim naquele momento. Só que eu vejo assim também porque eu me recusava até então a não ir mais profundo. E também não ministrar sobre, porque isso eu não estudo, não tenho como ministrar sobre isso, né? Então, eu me ausento, acho que eu nunca preguei uma mensagem sobre a escatologia, que Jesus vai voltar, ok, tudo certo, né? Vamos preparar. Mas porque eu sou muito questionador na minha personalidade. Então, eu chegava a pontos assim que eu ouvia essas linhas e aí eu cheguei numa conclusão assim, eu falei assim, aí é a pergunta que eu faço para o senhor: existe uma escatologia bíblica? Por quê? Nas rasas pesquisas, nos parece que todas têm base bíblica. E assim, não é uma base bíblica de 6 meses, não é uma base bíblica de 10 anos. Né? A gente pega as igrejas históricas, né? É muito tempo que se pensam da forma que pensam. Então, de fato, existe uma escatologia bíblica ou a Bíblia tem várias escatologias? Muito boa pergunta. Bom, vamos colocar da seguinte maneira. E o começo dessa resposta não é nem escatológica, é hermenêutica. E talvez machuque um pouquinho os ouvidos mais sensíveis ou desatentos. Mas não existe nenhuma heresia que não possa ser justificada por algum texto bíblico, obviamente que deslocado de seu contexto. Se olharmos mormonismo, as posições erráticas do adventismo, dos testemunhas de Jeová, eles usam a Bíblia para se justificar. Então, sempre que a palavra de Deus é pregada de maneira errada, sempre que um versículo é tomado fora do seu contexto, sempre que uma doutrina é desmantelada, logo para este uso se pode vir a justificar alguma heresia. É muito ruim isso, porque causará confusão. É por isso que as doutrinas erráticas são chamadas de vento de doutrina, e eles vêm arrebentando com tudo quanto há pelo caminho. Se é assim com as heresias, também é com as tentativas de acerto. Eu não digo que quando alguém fala que o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja no meio da grande tribulação, essa pessoa está agindo de má fé. Eu até entendo que as igrejas históricas que se posicionam assim o fazem na melhor das boas intenções, mas erram. Então, se alguém pode justificar uma heresia com a Bíblia, pode justificar uma boa tentativa com a Bíblia também, ainda que essa boa tentativa seja um erro grosseiro. Então vem a pergunta que o senhor fez. Há uma escatologia ou nós podemos conviver com várias escatologias? Observando todas as escolas escatológicas, não importa qual seja ela, qual seja a igreja, todos creem que Jesus voltará fisicamente à Terra. Não importa quem esteja ensinando a escatologia, todos ensinam isso.
Em segundo lugar, todos acreditam na ressurreição dos mortos. E todos sabem que haverá um juízo para os vivos e para os mortos. Então, esses 3 pontos são comuns a todas as escolas escatológicas. Mas isso é possível, isso isso é suficiente para redimir as escolas escatológicas erradas? Não, não é. Não é suficiente. Não basta que eu creia que Cristo volta à Terra, eu preciso saber que Ele volta no momento correto. Que momento é esse? Não basta crer no juízo, eu preciso saber que esse juízo leva a uma condenação eterna e não a uma aniquilação da alma ou ao universalismo. Então não basta ter os pontos comuns, precisa ter a Bíblia como base. Então, sim, existe uma só resposta correta. Não é possível que todo mundo esteja certo, né? Então só há uma resposta correta. E eu tenho me esforçado nos últimos anos, inclusive, a dizer o seguinte: não é uma escatologia reformada, não há uma escatologia dita pentecostal, embora há livros vendidos com esse nome. Há uma escatologia e ela é bíblica. E as coisas nas quais creio, eu não creio nelas porque sou pentecostal. Eu creio nelas e eu sou pentecostal porque as duas coisas estão na palavra de Deus. Então, sim, há um posicionamento escatológico só. E aí eu convido os estudiosos e os interessados a fazerem o seguinte: deixem os livros na estante. Não é para queimar. Deixem eles lá. Mas vamos aprender escatologia bíblica ou qualquer outra doutrina bíblica lendo a Bíblia. Deixa só a palavra de Deus falar e aí nós vamos descobrir que tudo aquilo que está posto lá nas nossas estantes, embora seja muito interessante, é uma tentativa humana. Quando a palavra de Deus fala, a verdade resplandece. E o estudioso da palavra de Deus, como qualquer outro estudioso, tem que ser humilde para reconhecer que pode ter assumido um posicionamento correto no passado e agora ele descobriu que está errado. Quando Deus disse a Daniel no capítulo 12, sela as palavras até o tempo do fim, e muitos correrão de um para o outro lado, e a ciência se multiplicará. Esta ciência não é a ciência convencional, não é a ciência da inteligência artificial, a ciência tecnológica. Aquela ciência é o conhecimento a respeito da profecia. Nós hoje temos mais clareza escatológica do que as gerações anteriores. Em parte porque aprendemos com elas, em parte porque já vimos algumas profecias acontecerem e elas não, e em parte porque nas nossas muitas leituras da Bíblia, Deus vai esclarecendo na medida em que o tempo progride. Mas há uma coisa correta só a dizer sobre a escatologia, e ela está na palavra de Deus. Muito bem, muito bem. E baseado nisso, depois eu gostaria de lhe pedir para fazer um resumo da cronologia, né? Da escatologia, né? Enfim. Para quem não sabe o que é escatologia, né? O estudo das últimas coisas, nós estamos falando aqui, né? Sobre... Vamos deixar mais simples, assim, até para as pessoas que nos acompanham, que não são cristãos, não estão familiarizados com esse termo. Nós estamos falando sobre o juízo final. Todo mundo fala sobre o juízo final, o arrebatamento, né? O fim de todas as coisas, né? Mas assim, pastor, quando eu começo a ouvir sobre, né, e pessoas falando, e é o porquê também eu não conseguia até então me dedicar a isso, porque me parece muito simplista em algumas coisas. Dizer assim, vai acontecer assim, 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 aí vai vir isso aqui, vai fazer aquilo. Aí ele vai pensar que aí eles vão perceber que estão sendo enganados. Aí me parece que estão contando pra gente um final de um filme onde os personagens ainda não gravaram esse filme. E me parece muito, vou usar um termo bem, né? Me parece de uma idiotice da pessoa que vai estar ali. Quando eles dizem que quando o anticristo
se manifestar, aí ele vai entrar no templo, e aí os judeus vão dizer, nos enganamos. Tipo, eu vejo assim, de uma forma muito... Será que eles também não conhecem? Né? Será que os judeus ali também não estão ligados nessas profecias? Será que eles se enganarão facilmente assim, nessa forma simplista de explicar isso? Então, por isso que eu fico assim, parece que estão escrevendo um roteiro, né, de uma coisa que vai acontecer de fato com personagens que ainda não estão ali. Me parece muito bobo, né, assim, né? Essa linguagem simplista, não seja simples. Mas com isso eu gostaria que o senhor nos organizasse os pensamentos, né? A razão, eu acho que é importante também, né? O que o senhor falou ontem, assim, mudou o meu conceito sobre escatologia quando o senhor fala do consolo, né? Que seja consolado por essas palavras, né? Então, se o senhor puder fazer pra gente, né, ou nos organizar sistematicamente, claro, a gente não tem tempo de exaurir o tema, né, exaustivo, não seria exaustivo, mas qual é a linha, né, que o senhor que estuda, que está escrevendo esse livro, nos tem e o senhor queira nos organizar esse pensamento? Vamos lá. Quais são então as coisas nas quais creio? E eu as creio pela palavra de Deus, né? O mundo e a sua história e o seu tempo tem começo e tem fim. Não é correta a visão ensinada nas escolas e até em muitas faculdades teológicas, que considera pré-história e vida anterior de animais subdesenvolvidos, e tudo começou através de uma ameba, e antes da ameba uma explosão. Não, esquece isso daí. Isso não tem fundamento nem científico. A história do mundo, então, tem começo e tem fim. O começo da história do mundo é a criação nos dias de 24 horas, conforme está contado na palavra de Deus. Criação. Esse é o termo inicial. E o termo final é a consumação. Da criação à consumação, o mundo inteiro tem progredido para a conclusão, para a consumação dos tempos, para os séculos dos séculos, para o fim dos tempos, que são expressões que a palavra de Deus usa para as últimas coisas. Essa progressão precisa ser considerada da maneira como os professores ainda ensinavam história 40 anos atrás, hoje já não ensinam mais assim, que é ir lá no quadro e traçar uma linha, né? Aqui começa, aqui acaba. De fato, a história do mundo é linear, ela não é cíclica. Hoje se fala muito em história cíclica. Não é cíclica. A história é linear. E linearmente ela progride para uma conclusão. Quando o profeta Daniel recebeu a sua maior profecia, eu não digo que seja a mais importante, porque todas são, mas aquela ali para o quadro escatológico é indispensável, que é a profecia conhecida como as 70 semanas. Ele viu, ele enxergou, ele recebeu de Deus o roteiro histórico que começava com a queda da Babilônia, a ascensão dos Medo-Persas, depois a substituição do Império Medo-Persa pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, que foi identificado como um leopardo, né? Porque muito rapidamente ele controlou o mundo, mas ninguém corre tanto tempo sem se cansar. Então, os macedônios passaram, veio o Império Romano e, por fim, Daniel recebeu do Senhor a explicação de que o que sobrou do Império Romano não era uma nação, mas eram várias nações que se davam umas com as outras pela semente humana, pelo casamento, sem formar um só povo. É a Europa hoje. Todos os países europeus são aparentados entre si através de suas casas reais. Mas a Europa é uma confusão. Toda vez que alguém tentou unir a Europa, deu guerra. Né? E nós poderíamos estar diante de outra agora. É verdade. Não, as coisas não estão bem por lá. E estamos observando o mundo numa progressão. Os fatos que talvez causem mais confusão são aqueles que se seguem após o arrebatamento. Mas é muito claro de observarmos. Primeiro, o arrebatamento é antes da grande tribulação, porque o profeta Jeremias disse que aquele será um tempo de angústia para Jacó.
eu não sou judeu, não sou filho de Abraão, não sou filho de Isaac e Jacó. Então aquele tempo não é para mim, não é para a igreja do Senhor. Nós vamos ser tirados da terra antes da grande tribulação. Depois que a igreja sai da terra pelo arrebatamento, no céu nós vamos passar por 2 eventos gloriosos. O primeiro é o tribunal de Cristo, que não é tribunal de almas, porque nós chegamos lá. É tribunal das obras, elas serão provadas no fogo. Depois disso, as bodas do Cordeiro. Na terra, a grande tribulação. Do céu, nós acompanharemos o Senhor Deus gerir estes episódios. E a grande tribulação, explicando da maneira mais simples possível, são 7 anos. Metade destes anos, a primeira metade, a gente diz falsa paz, mas não é porque não haverá confusão no mundo, não. A confusão está instalada desde que a igreja foi daqui. Né? Foi-se embora a igreja. Imagine os meus irmãos, eu não sei, mas vamos considerar apenas estatisticamente 1 bilhão de seres humanos sumindo de uma hora para outra. É uma loucura. Vai ser o caos. Vai ser o caos. Então a falsa paz é uma tentativa de ordenar isto. E depois, a segunda metade da grande tribulação acontece quando esta paz, esta aliança de paz entre os povos e especialmente com Israel é quebrada, porque o anticristo reclamará para si o posto de Deus. E aí o irmão falou, puxa, mas está escrito lá, e mesmo estando escrito, será que os judeus vão se deixar enganar? Ah, vão. Vão porque eles já se enganam com relação ao Senhor Jesus. Não aceitam Cristo, não aceitam as profecias de Cristo. Então haverão de enganar-se. Após isto, nós teremos as nações todas voltadas contra Israel. No momento em que essas nações quase suplantam e exterminam Israel, acontece um evento, que é o que está registrado em Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus Cristo desce com a igreja. É a sua aparição, é a sua parousia, mas parousia significa o aparecimento, né, visível a todos os olhos. O Senhor vence essas nações, pega o diabo, aprisiona-o e inicia o seu reino, que eu entendo, porque está na palavra de Deus. É um reino literal, é um reino físico e é um reino de 1000 anos. 1000 anos ali não é uma expressão de que só para exagerar, olha, vai durar muito, 1000 anos. Não, durará 1000 anos. Haverá um milênio inteiro de paz. Cristo reinando. Agora uma coisa, a Bíblia diz que Cristo reinará com vara de ferro. A gente só rege com vara de ferro porque tem gente rebelde. Então, mesmo Cristo reinando, haverá quem se rebele contra ele, mesmo sendo um reino de paz. E ele regerá as nações com força, com vara de ferro. E a prova disso é que ao final dos 1000 anos, o diabo é solto, tentará as nações, e as nações não vão se voltar contra Deus e o seu povo mais uma vez? Então, quando essas nações se voltarem contra o Senhor e contra o seu povo mais uma vez, por fim o Senhor Jesus aniquilará essas nações e imporá ao diabo a derrota que todos sabemos, inclusive ele, já lhe está reservada. Ele sabe que é perdedor. Ele sabe que está derrotado. Quando isto der-se, todos haverão de ser trazidos diante do Senhor, os ímpios, para que sejam eles levados a juízo. É o julgamento de que o apóstolo Paulo, inclusive, fala a Timóteo. O Senhor Jesus julgará os vivos e os mortos na vinda e no reino. Esse é o juízo do reino. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É ali. Essa confissão não é uma confissão para a salvação, é uma constatação. Errei, Jesus realmente era Senhor. De fato é ele. E vá-te embora, porque reconheceu atrasado. Está condenado. E a partir daí, céus e terra serão feitos nova grei, uma única coisa, uma única conjunção. E o reino do Senhor estará estabelecido pelos séculos dos séculos, pela eternidade, para todo sempre. É uma dimensão de tempo que nós temos até dificuldade de conseguir explicar em palavras humanas, né? Mas isso é um resumo, é uma tentativa de organizar a sequência dos fatos, né? E no meio desses fatos há uma infinidade de detalhes.
O que não deve acontecer, é nos intimidarmos. 2, é tratarmos essas coisas como mistério, porque não é mistério, está na Bíblia, é só ler. E 3, não especular. Quando a palavra de Deus não responder, então também nos contentemos com o seu silêncio. Algumas coisas não são para ser sabidas agora. E, pastor, nesse tem... Fica à vontade. Eu vou lhe dar trabalho na edição. Fique tranquilo. Aqui esse mesmo. Teve uma mudança muito brusca de temperatura aqui em Bento Gonçalves. O pastor já vem falando há bastante tempo, mas fique tranquilo. Eu gravei um podcast aqui com a minha esposa e também teve essa transição. Eu tossi aqui o podcast inteiro. Aqui se o senhor está em casa, fique à vontade. Fique à vontade mesmo, não se constrange. A gente tem duas grandes, 3 talvez, grandes linhas de pensamento. Ontem eu gostei muito que o senhor citou a questão de a gente observar a nota verdadeira, essa analogia muito, muito boa. Tem pessoas que acreditam que o arrebatamento será antes, outros acreditam que é no meio e depois da grande tribulação. Tem uns que já acreditam que a gente já está no milênio. Então, assim, mas sobre o arrebatamento, de fato, tem uma pergunta assim, que me faz pensar sobre ela. Não que eu concorde com essa pergunta, mas me faz pensar sobre ela. O que temos de tão especial? Ou o que vai ter de tão especial para a geração do arrebatamento? Que eles serão poupados e as gerações anteriores não foram. Vamos pensar no Holocausto. Quando os judeus passavam por aquilo. Vamos pensar na época da peste. Vamos pensar, foi muito maior do que o Covid, mas vamos pensar no Covid, vamos pensar em todas essas questões que nós denominamos como o princípio das dores, enfim. Mas o que terá de especial para uma geração não experimentar dias trabalhosos? Bom, a pergunta é muito boa, porque nos permite colocar o foco nas coisas corretas. O mérito do arrebatamento não é a geração. O mérito do arrebatamento é o calendário divino. Então, tanto não há nada de especial na geração que for arrebatada, eu espero que seja a minha. Eu, como Paulo, digo, primeiro os mortos, depois nós, os que estivermos vivos. Era a esperança de Paulo, é a minha também. Mas não há nada de especial na geração que for arrebatada, e a prova disso é que primeiro os mortos e depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados a estar com o Senhor. Veja que a primazia até dos mortos, não dos vivos, Embora o átimo de tempo que separe uma coisa da outra seja minúsculo, mas primeiro os mortos, depois nós. Então, na geração especialmente, aqui eu experimentar o arrebatamento, nada de especial. O que há, isto sim, é um calendário divino. O próprio apóstolo Paulo diz assim: e vinda a plenitude dos tempos, falando do nascimento do Senhor Jesus. Mas essa expressão plenitude dos tempos não se aplica só ao nascimento de Jesus. Há outras questões no plano divino através dos séculos que também espera o culminar de certos eventos. Então há também uma plenitude que haverá de completar-se para que o arrebatamento aconteça. Mas quais são estes episódios? Quais são estes sinais que, uma vez completados, farão com que o arrebatamento se aproxime? Bom, nós podemos observar esses sinais considerando a própria ascensão e queda dos reinos que Daniel já estabeleceu, a multiplicação dos sinais dados por Cristo em Mateus 24. Jesus fala de guerras. No livro Você é Teólogo e Não Sabe, que eu publiquei alguns anos atrás, há uma tabela mostrando a quantidade de guerras a cada século. E o século 21, que é esse em que nós estamos, está ainda na sua terceira década, já é o século mais violento da história. Terremotos, este século também já é o século mais chacoalhado da história. Pestes, a pandemia nos assustou, mas houve pestes piores. Mas se considerarmos a sequência de pestes, esse século já é o mais pestilento.
fomes. Uma coisa interessante, em episódios anteriores de fome, de fato as pessoas passavam fome porque não havia comida. Não é o problema do mundo hoje. Todo mundo sabe que o mundo hoje produz quase o dobro de alimento do que é necessário para que todos os seres humanos façam suas refeições no dia. E por que a fome? Não é por falta de comida, é por falta de caminhos para que este alimento chegue às pessoas, caminhos políticos, caminhos sociais, caminhos financeiros. Então nós vemos o pior tipo de fome que tem, que é a fome pela maldade, a fome pela ganância, a fome pela guerra, não pela falta de alimento. Então tudo isso nos mostra que os sinais estão sobejando, eles estão multiplicados. Observando-os, nós sabemos que não falta nada para que o Senhor Jesus venha arrebatar a igreja. É provável que nós sejamos mesmo a geração do arrebatamento. Mas, sendo ou não, em nós não há nada de especial. Há no calendário divino. E o calendário divino está completo. Nós estamos mesmo naquele compasso de espera. A qualquer momento, o arrebatamento acontece. E junto a isso, nos é imputado e nos acusam, né, com a nossa teologia bíblica. Não, a teologia assembleana, é bíblica. Nos acusa de ter uma visão escapista, né? E aí eu já vi pessoas nos acusar de, por termos essa visão escapistas, também nós deixamos de lado alguns pensamentos ecológicos. Essa terra vai ser destruída mesmo. Isso aqui vai virar tudo em fogo. Né? Vai ser derramada as taças, vai cair o pedaço da lua. Aquela coisa toda de filme, né? E que o pessoal lê e tal. E tem essa visão, e aí eu vejo assim também, eu admiro uma coisa muito no senhor, que me chama a atenção, é o link que o senhor dá nas pregações com os hinos da harpa. Eu acho muito legal. Ontem eu pensei que o senhor não ia fazer, porque eu sempre falava pro pessoal da primeira vez que o senhor veio aqui, né? Aí eu pensei, cara, será que ele não vai falar ainda? Aí no final o senhor, pá. Então eu acho muito interessante. Mas eu vejo também que, não sei se foi Lutero, creio que sim. A educação, ou foi o Wesley também fez isso, a educação teológica a partir das músicas. E nós temos visto muita música sobre arrebatamento. É verdade. E muita música sobre volta de Jesus. E quando de fato cantamos isso, ou ouvimos um grande grupo cantando, nos enche de uma certa situação especial, ou que bom que vamos sair daqui. Beleza, há um alívio. E também aí nos acusam, né, de não assumirmos responsabilidades ecológicas ou responsabilidades com essa terra, porque nós vamos ser tirados daqui. Por que eu vou cuidar, né? Eu lembro que tinha até um irmão lá na igreja, lá no Mato Grosso, que ele não deixava nem os filhos estudar. Porque pra que estudar? Não, Jesus vai voltar. É que nem o povo lá de Paulo lá. O que vamos fazer? Pra que vai trabalhar se Jesus vai voltar? Então, é uma visão escapista. Como fugir, então? Não só de... Não é uma visão escapista, nós não trabalhamos assim. Mas nós que cremos na teologia bíblica sobre os últimos acontecimentos, como evitar esse pensamento escapista? Os crentes de Tessalônica foram prejudicados por uma heresia. Alguém apareceu lá dizendo que Jesus tinha voltado e eles não tinham visto. E aí eles ficaram assustados. O apóstolo Paulo, então, escreve-lhes a passagem tão famosa de 2 Tessalonicenses, no capítulo 4. Não desejo, irmãos, que sejais ignorantes a respeito daqueles que já dormem no Senhor, para que não sofrais como os que estão sem esperança. Porque se nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou, este mesmo Senhor voltará a trazer aqueles que dormem. Paulo vai explicando o arrebatamento. Nas suas explicações, Paulo colocou naqueles crentes uma coisa que lhes estava faltando, que era confiança de que Cristo cumpriria a sua promessa, e se eles estivessem prontos, seriam incluídos na promessa de qualquer jeito, não precisava ficar trabalhando e olhando para o céu, né, para ver se Jesus estava voltando ou não. E também imbuiu-lhes de responsabilidades com relação à sua vida diária.
E essas responsabilidades são as mesmas que nós devemos ter. Então nós vamos trabalhar, vamos comprar, vamos pagar, porque Jesus está voltando. E se eu for infiel nessas coisas pequenas, eu não subo também não. Mas quando há essa acusação, né, de escapismo, de desmazelo ecológico e tudo mais, eu observo que se trata de uma inserção diabólica daquilo que no meio político chama-se de ambientalismo, e que coloca a criatura acima do Criador. Essa talvez não seja uma questão essencialmente escatológica a princípio, mas merece uma resposta. Deus criou o mundo, colocou o homem no mundo para usufruir do mundo. O irmão estava dizendo para mim que é do Mato Grosso, né? No ano retrasado, eu fiz uma viagem de carro, fui ao Mato Grosso visitar algumas igrejas, em missão pela ETAD. Meu irmão, acho que foi a viagem de carro mais linda que eu já fiz. Quando eu entrei naquela planície mato-grossense, eu falei, meu Deus do céu, que desejo que me deu de falar em línguas estranhas, louvando a Deus, porque é lindo demais esse país que Deus nos deu. E dirigindo por ali, eu me lembrei que semanas antes tinha visto uma entrevista, um artista maluco aí, dizendo que tinha passado de carro por aquela região e reconheceu-se um intruso. Eu sou um intruso aqui porque esta terra não é minha. Eu pensei, não, esta terra aqui é do meu Deus. Eu não sou intruso aqui não. Com Deus e com Cristo eu sou dono e herdeiro dessas terras. Elas me pertencem, elas me foram dadas. Então não vou descuidar delas só porque em algum momento eu vou sair daqui. Agora não espere que eu faça delas dignas de adoração, que eu as coloque em primeiro lugar antes da minha vida, porque eu não vou colocá-las não. A terra, os animais, as árvores, as alimálias do campo, tudo está aí para que eu me sirva disto e não para que eu sirva a estas coisas. Então não é escapismo. Isso aí é o diabo agindo de maneira ideológica, infelizmente através de teólogos, de pastores, não é? De influenciadores, para fazer com que a nossa pregação escatológica seja considerada uma pregação antiquada, violenta, uma pregação desajustada das urgências desse tempo, quando essas questões ambientais aí configuram-se em verdadeiro terrorismo. Aí seria assunto para um podcast inteiro, né? Terrorismo ambiental. É isso mesmo. Mas nós não somos escapistas, não. Se Deus prometeu que vai me tirar dessa confusão, meu irmão, quem sou eu para dizer que eu não quero ir? Eu quero é subir. Muito bom, muito bom. Estamos indo para o final do nosso podcast, então muito bom esse papo aqui. Mas antes eu gostaria que o senhor, dentro dessa... ainda tenho duas perguntas aqui. Essa questão, pastor, do anticristo, né? A diferença entre o espírito do anticristo e a pessoa do anticristo, né? Que a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está aqui, né? A pessoa do anticristo será uma pessoa. Como que nós podemos organizar nossas ideias nesses dois sentidos? Perfeito. O espírito do anticristo atua no mundo desde sempre. O espírito do anticristo, inclusive, atende por nomes filosóficos. Nós, no contexto assembleiano, somos fissurados numa coisa chamada pós-modernismo. Quantos não foram os simpósios, os estudos bíblicos em que eu fui chamado a falar sobre o pós-modernismo, ainda sou, quando filosoficamente o mundo já nem vive mais um pós-modernismo. Hoje o mundo vive um outro momento filosófico, pior do que o pós-modernismo, que é chamado de pós-verdade ou pós-cristianismo. Veja aonde o diabo já foi, né? Mas o seu espírito, o espírito satânico, o espírito do anticristo, o espírito da antiga serpente, atua no mundo desde o Éden. E uma das formas de o identificarmos é através das escolas filosóficas, das ideologias, das manifestações dos pecados. Então uma coisa é este espírito, que é a própria ação deliberada de Satanás no mundo. Outra coisa é a figura do anticristo. Eu não sei quem será ele. Não sei mesmo, porque
se eu soubesse quem é, isso significaria conseguir dimensionar até uma data para a volta do Senhor Jesus. Olha, Jesus volta enquanto tal pessoa estiver viva. Não sei quem vai ser o anticristo. Agora, o que eu sei pela palavra de Deus é que esse anticristo será um desprezador. Ele não dá valor à família, não dá valor ao casamento, ao matrimônio, não dá valor à relação heterossexual entre o homem e a sua esposa. É sabido também, por causa da palavra de Deus, que esse anticristo é um líder político. Ele organizará o mundo para que o mundo politicamente reconheça o seu governo e não queira o governo do Senhor Jesus, que vem logo a seguir, que é o milênio. E esse anticristo também é chamado de a besta que sobe do mar, porque é a sua posição política. Esse anticristo, na sua atuação, encarnará algumas habilidades. Ele tem uma boca grandiloquente, é alguém que fala e convence, é carismático, que arrasta as multidões. Esse anticristo está lá na Europa. Se ele é judeu ou não são especulações, mas por que sabemos que é lá na Europa? Porque ele se levantará sobre as estruturas restadas do Império Romano. Não quer dizer que ele é o Papa. Que alguém logo pensa assim, o que sobrou do Império Romano é a Igreja Católica. Não dá para dizer. Pode ser? Até pode, mas não dá para dizer. Então, mas sabemos que politicamente é na Europa que está o centro de seu governo e de onde emana a sua força política. E por fim, esse anticristo é blasfemo, ele debocha da figura de Deus, ele zomba de Deus. E essa sua manifestação é algo que, acontecendo logo após o arrebatamento, o colocará em condição de dominar e influenciar todo o mundo. Agora, eu vou dizer uma coisa que alguém pode pensar: o pastor é adepto das teorias de conspiração. Né? Mas, meus irmãos, não é teoria não, eu já dou por fato mesmo. Há uma coisa chamada estado profundo, o deep state, e as estruturas de poder que nós enxergamos, os governos constituídos, os congressos nacionais, as presidências, as casas reais, elas são só a ponta de algo muito maior que nós não conhecemos. A verdadeira fonte de manipulação dos poderes não está lá na pontinha do iceberg, não está abaixo da linha d'água. E Satanás fará com que o seu anticristo venha daí. Ele vem do abismo. É o estado profundo para governar. Então agora pode procurar com lupa, que talvez nós não vamos enxergar quem é essa pessoa. Mas ela se manifestará quando a igreja for retirada da terra. Muito bem, muito bem. Muito esclarecedor. E pastor, o número? É o número da besta? Já foi o código de barra? É verdade, eu lembro. O código de barra. O número da besta já foi tantas coisas. Né? E aí nos dá base, né? O texto nos dá base, ou nos dá ideia. E coisa engraçada é dar ideia para ser humano. Né? Calcule. Né? É número de homens. Como é que o senhor... O que é isso? O que é esse número? Apocalipse 13:18 diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é número de homem. 666. O que há neste número em especial é a ressalva de que se trata de um homem. 666 é número de homem, é um ser humano totalmente possuído pelo espírito satânico. Agora, esse número significa o quê? Com esse número vamos identificar quem era quando era criança. Eu me lembro de um estudo bíblico ministrado na minha igreja e o pastor que ministrou provou matematicamente que o anticristo era o Papa. Ele usou uma frase latina
Vicário Filius Dei, substituto do Filho de Deus. E os irmãos sabem que na matemática romana, os algarismos têm valores, as letras, né, têm valores aritméticos, numéricos. Então ele fez uma soma, e aí a soma daqueles algarismos ali, em algarismos romanos, era 666, rapaz. Quem dorme com barulho desse, não é? Mas é uma especulação. Sim. É uma especulação. O fato é que quando o anticristo vier, ele dominará. Eu não preciso ir longe para saber se é um QR Code, se é um código de barra. Meu irmão, quem vive sem esse negócio aqui hoje? Você esquece a carteira. Ah, não, mas eu tô com o celular. Mas eu tô com o celular. Exatamente. Então a gente esquece o telefone, a gente se sente até sem roupa, né? De tão deslocado que está. A palavra de Deus diz assim: quando o homem disser, enfim, a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Esse é tempo da grande tribulação. Paz e segurança, mas tem um elemento fundamental à existência humana que não está presente nesse versículo. Porque os homens realmente quererão paz e quererão segurança, mas abrindo mão da sua liberdade. Quem estuda política e direito sabe que o ser humano é dotado de algo chamado direito natural, que é aquilo que você tem só por existir, não precisa ter documento de identidade, só o fato de estar vivo lhe dá certos direitos, são os direitos naturais. E os homens abrirão mão até dos direitos naturais para serem controlados. Nós temos hoje ao redor do planeta Terra uma rede de satélites, e eu não estou me referindo aos satélites militares, aos satélites espiões, aos satélites meteorológicos usados para agronomia. Eu estou me referindo àquela rede de satélites que o Elon Musk colocou alguns anos atrás. E elas são satélites que estão em posição geoestacionária, cobriram o globo terrestre de sinal de internet. Lá na ETAD nós usamos a internet da Starlink. Nós estamos numa área rural. Onde colocar aquela antena? É uma antena simples, ela se move sozinha e acha o sinal do satélite. Quando chegou, eu falei, pessoal, isso aí é o anticristo, gente. Vamos usar, porque por enquanto é nosso, né? Mas é isto. Então haverá um controle tremendo. Não quer dizer que a marca da besta posta na testa ou posta na mão seja metafórica. Não, eu creio que é literal. Haverá gente tão entusiasta do governo do anticristo que não contentar-se-á em levar a sua marca na mão. Vai dizer, não, põe na minha testa, eu apoio esse homem, eu amo esse homem. E é isso mesmo o que vai acontecer. Como é esse sinal? Se é um sinal visível, aparente, se é interno, se é um implante, aí é uma coisa para esperar acontecer. O fato é que esse sinal significa controle. E a estrutura de controle está totalmente pronta. Olha, quando a pandemia veio, quem estava olhando o mundo, segundo a palavra de Deus, viu o que a pandemia foi. A pandemia foi o último ensaio geral do diabo para saber como controlar a humanidade. E ficou claro para todo mundo, inclusive para os políticos, você não precisa de revólver. Não é preciso um canhão, uma arma de dissuasão como uma bomba nuclear. É preciso amedrontar. Ainda ontem no aeroporto, vindo para cá, rapaz, eu me irrito toda vez que eu ouço essa frase. Ficava repetindo no áudio do aeroporto a cada 10 minutos. Vacinas salvam vidas, vacinas salvam vidas. É uma imposição, é um controle. Eu vi gente na pandemia usando máscara sozinho dentro do carro, sozinho. Eu vi pessoas que denunciaram os próprios parentes em nome de ter paz e segurança. Não, liberdade não quero paz e segurança. Então tudo isso o diabo já experimentou. Porque o diabo é um baita de um teólogo. Ele sabe mais de Bíblia do que nós. Sabe mais de psicologia do que Freud. Comportamento humano. Completamente, é um especialista. Ele está aprendendo desde o Éden. Né? Nós, os mais experientes, vamos morrer talvez com 80, 90, 100 anos. O diabo está aí há 6.000 anos fazendo seus cursos. E ele sabe bem como controlar. E ele controlará a humanidade. Controlará. Pelo medo, pelo pavor. O homem vai trocar tudo pela falsa paz e a falsa segurança. Muito bem, muito bem.
muito esclarecedor, papo maravilhoso. Amém. A gente ficaria aqui horas e horas, né? Mas nós sabemos, né, que vamos ter outras oportunidades, Amém, né, em nome de de Jesus. poder e também acompanhar o pastor Gunnar, né, nas redes sociais. Antes da gente ir para o final, pastor, bom, esse é o fim. Agora a gente dá um passo atrás. E como nós nos prepararemos para o fim? Né? A gente sabe, tem dois caminhos. Ou é salvação ou é perdição. A gente sai da escatologia e nós vamos então para a teologia da salvação. Né? Como chegar, como ser essa pessoa que vai ser salva. E se estiver viva, será arrebatada. E se morrer em Cristo, ressuscitarão. Perfeito. Como nós chegamos lá? Meu irmão, queridos irmãos que estão nos acompanhando, só existe uma forma de o homem se livrar de todo esse juízo, de toda essa loucura que será o mundo após o arrebatamento e, por fim, livrar-se da condenação. É Cristo Jesus. Nós temos em Cristo a possibilidade da salvação das nossas almas. O ser humano precisa confessar a Cristo como seu Senhor. Precisa servir ao Senhor Jesus. Não é da maneira como acha que tem que servir, é do modo como Deus quer ser servido. E muitas pessoas, muitos jovens, estão jogando fora a sua vida porque pensam, estou servindo a Cristo. Do meu jeitinho, estou servindo a Cristo. Não é do nosso jeitinho, é do jeito dele. Não que as nossas obras nos conferirão a salvação, não é isso. Os méritos estão em Cristo. Cristo preencheu todas as exigências da lei de Deus para a nossa salvação, mas nós precisamos aceitar que essas exigências preenchidas em Cristo devem ser honradas por nós. Então não é servir a Deus do jeito que eu penso que tem que ser, é servir a Deus do jeito como Ele quer que eu o sirva. E a palavra de ordem é santidade. Nós temos que nos abster da prostituição, temos que nos abster da mentira, do pecado, do engano. Temos que viver uma vida santa mesmo. Eu diria o seguinte aos nossos jovens, sei que não são só os jovens que acompanham este programa, né? Há muitos irmãos de mais idade, mas sugiro a todos nós e aos jovens especialmente, não saia do vídeo de hoje para estudar escatologia. Faça isso não. Antes disso, vá estudar a santidade de Deus. Vá ver o quanto Deus é puro, o quanto Deus odeia e abomina o pecado. Quando a ojeriza de Deus ao pecado ficar clara para nós, então nós estaremos bem mais perto da salvação. Amando o Senhor, rejeitando o pecado, é a única forma que temos para nos livrarmos da condenação que está para vir sobre o mundo. Amém. Muito bem. Amando a Deus e repelindo o pecado, fugindo do pecado. Fugindo, refutando, deixa pra lá o pecado. Isso. E aí você fica tranquilo, né? Você fica tranquilo e sabe que se você for arrebatado, se você morrer e for ressuscitado, tá tudo abençoado, nós estaremos com o Senhor. E que dica maravilhosa. Antes de sair daqui correndo para estudar escatologia, ler tudo sobre escatologia, sai correndo. O Jó vai direto no YouTube, né? Vai procurar na internet. Então, vá, né, procurar sobre a santidade de Deus, né? Estude sobre a santidade de Deus. Pastor Gunnar, muito obrigado por esse tempo. Eu agradeço. Né? Obrigado mesmo. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. Antes da gente encerrar, eu só queria compartilhar duas experiências, né, sobre escatologia que eu tive e Apocalipse, arrebatamento, no Mato Grosso, muito simples, né? No final lá no final, perto do Brasil, perto da Bolívia, onde eu morava, em Quatro Marcos, uma vez disseram que a igreja ia subir, eu era criança. Então, o bebedouro de água ficava fora da igreja. Então, toda vez que eu precisava ir tomar água, eu ia olhando para a igreja. Para saber se a igreja tinha subido. Eu falei, se a igreja subir, eu corro e pulo nela. Não tínhamos ainda a cultura da garrafinha, né? Senão eu levaria minha garrafinha. Então a igreja subiu, eu bebi água. E parece brincadeira, mas eu ia olhando para a igreja. Falei, e vai ser. Aí os pregadores falaram, será arrancada dessa terra. Eu ficava imaginando, falei, cara, se eu estiver em casa e a igreja subir, como é que eu faço? Né? Outra coisa foi um dia que eu assisti um filme sobre o anticristo.
E era um filme assim, era uma família normal, e eles iam na igreja, e aquele menino. E aí eu ficava perguntando: meu Deus, será que eu sou o anticristo? Eu era um moleque, depois assim, meu Deus, não deixa eu ser o anticristo, né? Então foram essas experiências. Mas muito bom, pastor. Que Deus abençoe. Por favor, repita como, por exemplo, o pessoal quer estudar, né, a teologia. A ETAD tem algum núcleo online? É tudo presencial? Como é que a gente faz? Nós temos os núcleos da ETAD que funcionam nas igrejas e temos a possibilidade do estudo por educação à distância. Uhum. Então, conforme for mais prático para quem estiver interessado, pode procurar a ETAD, o site www.eetad.com.br e aí solicitar através do chat o endereço do núcleo mais perto de sua casa ou fazer direto a matrícula na educação à distância. Uhum. E temos também uma plataforma de cursos rápidos. Não é o curso teológico convencional, são cursos rápidos. A plataforma chama-se Aletheia, que significa verdade em grego, e no Aletheia tem cursos de 10 horas, 15 horas, sobre diversos temas, inclusive escatologia, tem liderança, tem a vida do jovem cristão universitário, são diversos cursos lá, todos disponíveis através do site da ETAD. Maravilha, vamos deixar todos esses sites aqui na descrição do vídeo e aí você já pode clicar, acessar e vai direto, tá bom? Pastor Gunnar, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo tempo, obrigado vocês que estiveram conosco aqui, e se você gostou desse papo, compartilha com o pessoal, comenta, deixa o seu like, coloque perguntas aqui, siga o pastor nas redes sociais, faça a pergunta para ele, né? E para esclarecer, a gente não pode ficar ninguém com dúvida aqui, né? E tem pessoas que falam que o que move o mundo são as perguntas, né? Então a gente precisa perguntar se nós venha ter dúvida e também nos consolar, né? Nos consolar, que tudo isso que nós ouvimos aqui sirva para o nosso consolo, sabendo que Jesus virá nos buscar, tá certo? Continue pensando pro alto, agindo pro alto e que Deus abençoe. Até o próximo programa.